Algumas das incorreções dessa aula foram corrigidas no formato de legenda. Eu espero que esse estudo ajude você a entender um pouco do maravilhoso processo de tradução da Bíblia. Boa noite para todos. Amigos, é o seguinte, por que nós começamos esse estudo? Nós começamos esse estudo por uma necessidade que os líderes têm de ter um treinamento para que consigam responder algumas perguntas básicas que algumas pessoas precisam, mas às vezes também existem aquelas pessoas que colocam o irmão em situação vexatória, e o líder ele precisa estar preparado. Eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo há aproximadamente 10 anos, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. Eu peguei um ônibus do Tocantins para de São Paulo para o Tocantins. Eu peguei esse ônibus há aproximadamente 10 anos. E tinha um homem dentro desse ônibus que era uma pessoa extremamente carismática. Ele começou a ganhar todos nós ali. Ele contava histórias engraçadas, tinha uma boa comunicação com as pessoas. Então, a gente começou a ficar cativado por ele. Até eu, que sou pastor, comecei a gostar dele. Puxa, eu pensei assim, que pessoa carismática, que pessoa interessante. Só que aí chegou um momento, irmãos, depois que ele ganhou o coração de boa parte daquelas pessoas que estavam no ônibus, chegou um momento que ele fez a seguinte afirmação. Ele disse assim: a Bíblia foi escrita por homens porque papel aceita qualquer coisa. Ele falou desse jeito. Quando ele falou aquilo, eu sendo um pastor, começou a me subir uma indignação que foi da ponta do pé até a ponta da cabeça. A indignação, porque eu comecei a pensar assim, como é que esse irmão, como é que essa pessoa ganhou o coração de todos nós, inclusive das crianças, para depois falar uma coisa dessa? Eu comecei a pensar assim, eu fiquei indignado. Então, eu fiz uma pergunta para ele na frente de todos. A pergunta que eu fiz foi assim: meu amigo, você conhece o documento P52? Quando eu perguntei isso, como eu perguntei na frente de várias pessoas, e ele estava ali como se fosse o líder carismático de todos, ele disse assim: eu conheço. Eu disse assim: se você realmente conhece o documento P52, o que está escrito nele? Aí ele não respondeu. Hoje, no nosso primeiro estudo, nós vamos saber o que é o documento P52. Mas antes disso, nós vamos para as respostas das perguntas, certo? A primeira pergunta que foi feita foi assim: defina em um parágrafo o que é a crítica textual. Uma das respostas que foi dada é a ciência que procura restabelecer o texto original de um trabalho escrito cujo autógrafo não mais existe. Você sabe o que o nosso amigo aqui que respondeu uma boa resposta, o que ele está querendo dizer com autógrafo? Alguém gostaria de tentar responder essa pergunta? O que é um autógrafo? Não estou falando daquele autógrafo que os artistas famosos dão para as pessoas, né? Que as pessoas vão atrás do artista famoso e falam assim, me dá um autógrafo. Não é esse sentido que eu estou perguntando. Estou perguntando no sentido da crítica textual, tá? Esse é o livro que nós usamos como base do pastor Paroski, que foi o meu professor, e é uma pessoa que a gente tem um respeito pelo cuidado e pela seriedade que ele tem ao analisar a Bíblia. E esse livro é a base do nosso estudo. Então, o que é um autógrafo? Algum dos alunos gostaria de tentar responder essa pergunta? Um de cada vez, para não ter tumulto, né? Hã? Ó, esse aluno aqui foi bem sincero, viu? Um autógrafo é o texto que foi escrito pela mão do autor original. Esse é o autógrafo. Então, se você pegar o primeiro texto que foi escrito por João, ele é um autógrafo. Quando João escreveu, por exemplo, o Apocalipse na ilha de Patmos, esse é um autógrafo. Então,
voltando para a resposta do irmão, ele respondeu assim, ó, a crítica textual é a ciência que procura restabelecer o texto original de um trabalho que foi escrito, cujo autógrafo não mais existe. E o interessante é que o irmão, quando respondeu assim, ele respondeu a primeira e a segunda pergunta. Porque a segunda pergunta era, será que nós podemos ter acesso aos manuscritos originais do Novo Testamento? E aí ele disse assim, ó, não, porque eles foram escritos e não existem mais. É exatamente isso. A primeira resposta já deu a dica, né? Aí, aqui teve uma outra pessoa que respondeu, que eu achei interessante também a maneira como a resposta foi feita, que ele diz assim, ó, é a ciência que compara, cataloga e estuda os manuscritos antigos da Bíblia. Isso é interessante também. É uma das possíveis respostas. E aqui uma outra pessoa que respondeu de maneira interessante também disse assim, ó, é o estudo que procura restabelecer o texto original. Não podemos encontrar os manuscritos originais pelo fato de que os materiais eram de pouca durabilidade. Outra resposta muito interessante. Os materiais eram de pouca durabilidade. Então, muitos desses materiais originais, eles se desmancharam com o tempo. Eles se desfizeram com o tempo. A não ser alguns que ficaram em condições ideais de temperatura e pressão, condições ambientes ideais, esses sobreviveram aos séculos, outros não. Alguma pergunta sobre essa primeira parte que nós explicamos, sobre os documentos originais? Alguém tem alguma pergunta ou alguma observação? Não. Muito bem. Então, nós vamos agora conhecer o P52. Interessante, né? Porque é o seguinte, você lembra que quando eu conversei com a pessoa no ônibus, que ele disse que papel aceitava qualquer coisa, eu perguntei para ele o que era o P52. E hoje vocês vão conhecer o que é o P52, mas não só vão conhecer isso, vocês vão ter o privilégio de ver a biblioteca onde ele está e a redoma de vidro que protege ele. É impressionante. Eu ainda não tinha visto isso, irmãos. Essa foto foi tirada há aproximadamente 2 anos. E eu ainda não tinha feito essa pesquisa. Eu descobri isso há pouco tempo. Conseguiram tirar uma foto dele em alta definição na biblioteca John Highlands, que é a biblioteca onde o documento está guardado. Então, eu vou tentar abrir aqui a tela para vocês verem o documento John Highlands. Espera só um minuto. Com certeza, vocês estão vendo aqui o compartilhamento de tela que eu fiz aqui com o PowerPoint, como a Bíblia é traduzida. Ontem, quando eu coloquei nessa situação, nós tivemos aí uma dificuldade. Mas eu acho que hoje nós não vamos ter mais. Apresentação do PowerPoint, vamos ver. Tá em tela aberta para todo mundo está conseguindo ver em tela aberta aqui o primeiro slide, como a Bíblia é traduzida. Sim. Todo mundo está conseguindo ver? Ok. Ótimo. Então, aqui, você está vendo isso aqui, aí a pessoa pergunta assim, pastor, o senhor estuda a Bíblia? O senhor estuda a Bíblia diariamente? Estudo. Só que algumas vezes eu estudo no manuscrito. Esses aí são alguns estudos que eu fiz sobre o... Esse aqui não é o P52 ainda, tá? Esse é o papiro 18. Esse papiro traz um trecho do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Então, esses aqui são alguns estudos que eu fiz do capítulo 1 do livro de Apocalipse no papiro 18, mas não só no papiro 18, como no Códice Sinaítico, que é esse que está aqui em preto e branco, é o Códice Sinaítico. São 2 documentos importantíssimos para você entender o livro de Apocalipse. Você provavelmente não vai entender boa parte dessas informações que estão aqui, porque você a boa parte dos irmãos que estão aqui não receberam o treinamento para esse idioma. Mas a gente vai facilitar tudo aqui. Não é só para você ter uma ideia de como as coisas funcionam. Por exemplo, você está vendo aqui de vermelho, vocês conseguem ver o meu cursor se movendo aqui no PowerPoint? Conseguem? Na hora?
Conseguem? Conseguimos. Então, aqui eu estou movendo numa palavra que está no círculo vermelho, certo? Essa palavra é hoprototokos, que significa, hoprototokos significa o primogênito, certo? Que é aquela parte lá relacionada ao capítulo 1 do livro de Apocalipse. Bem aqui em cima é aquele que é, que era e que há de vir. Está bem aqui na parte de cima. Então, aqui é mais ou menos para você ter uma noção de como é que é um dos textos originais, que, na verdade, não existem manuscritos originais, um dos textos próximo dos manuscritos originais da Bíblia. Nesse caso aqui, o livro de Apocalipse, nós temos aqui o documento P18, ele está sendo repetido 2 vezes, porque aqui eu separei uma parte do texto e aqui eu separei outra, é o mesmo documento, e aqui nós temos o Códice Sinaítico. Depois nós vamos conversar um pouco sobre cada um desses documentos. Eu quero mostrar agora para vocês o P52, tá? Aqui está o documento P52. Espero que todo mundo esteja vendo bem claro esse documento. Para mim foi emocionante ver uma foto como essa, porque eu nunca tinha visto uma foto em tão excelente definição desse documento. Esse é o documento que eu falei para aquela pessoa que estava no ônibus, tentando convencer as outras pessoas de que o texto da Bíblia era um texto que não deveria ser respeitado. Esse é o documento P52, é o Papiro 52. Aqui está ele, na sua redoma de vidro, na biblioteca onde ele está guardada na Inglaterra, né? No Reino Unido. A biblioteca John Hylands, em Manchester, Reino Unido. O Papiro 52, da biblioteca de Highlands, também conhecido como Fragmento de São João, com uma referência de acesso, Papiro Highlands, grego 457, é um fragmento de um códice de papiro, medindo 3 polegadas e meia por 2 polegadas e meia, que significa 8,9 centímetros por 6,4. Você sabe qual é o tamanho aproximado do papiro John Hylands? Ele tem o tamanho aproximado de um cartão de crédito. Esse é o tamanho dele, né? Em sua parte mais larga, ele tem aproximadamente aí o tamanho de um cartão de crédito. E ele está conservado na biblioteca de John Hylands, em Manchester, Reino Unido. Esse documento ele foi escrito aproximadamente aí em 100 depois de Cristo. Aproximadamente 100, talvez 102 depois de Cristo. É a época que esse documento foi escrito. Então, alguns estudiosos da crítica textual chegam a dizer que ele foi tirado da mão de João na tinta fresca. Aí a minha esposa falou assim, mas se ele foi tirado da mão do João na tinta fresca, esse aí não é um autógrafo, não é um original? Então, nós acreditamos que ele é bem próximo de um original, mas não é um documento original, por alguns critérios que os especialistas apresentam, certo? Alguma pergunta sobre o documento P52? Alguma pergunta ou alguma observação? Muito bem. Então, vamos continuar. Aqui eu coloquei, aqui você estava vendo de longe o papiro 52, certo? Aqui eu reduzi a imagem para colocar um close bem próximo do documento P52. Está aqui, ó. À frente, que é essa parte que você está vendo do documento, ele tem parte de 7 linhas do Evangelho de João, capítulo 18, versos 31 a 33, em grego. E a parte de trás, que é o verso, contém parte de 7 linhas dos versículos 37 e 38. Esse capítulo 18, ele fala especificamente do julgamento de Jesus Cristo. Então, é isso que está escrito. Aqui, a gente fez uma marcação bem breve do papiro, para que você pudesse entender, para que você pudesse ver esse papiro. É claro que aqui está tudo marcado em grego, mas depois nós vamos mostrar em português também como é que seria aproximadamente aí a tradução desse papiro para que você entenda. As partes que estão de amarelo são as partes que foi conseguido se recuperar do texto. E as partes que estão ali sem ser de amarelo são as partes que são o restante do texto, certo?
Aqui está em português, para você ter uma ideia. Ó. As partes que estão em amarelo são as partes que nós poderíamos traduzir em português. O texto é aquele, ó, os judeus, a nós não é permitido matar ninguém para que a palavra de Jesus se cumprisse, que ele falou, significando de que morte havia de morrer. Entrando, então, novamente no pretório, Pilatos chamou a Jesus e disse-lhe, és tu o rei dos judeus? Esse é o texto completo, tá? Mas as partes que são recuperadas no documento são apenas essas partes amarelas. Está entendido? Todo mundo entendeu essa parte? Tem alguma dúvida? Não. Ok. Muito bem. Então, já que vocês entenderam, eu vou fazer uma pergunta que talvez alguns já estejam fazendo na cabeça. Se nós só temos esses pequenos pedaços, como é que nós podemos saber que o texto original ele é um texto fiel? Alguém gostaria de arriscar essa resposta? Isso eu estou fazendo só para testar vocês, só para colocar para pensar, tá? Se nós temos só esse... Você acabou de falar que o texto original ele não existe, o que existe é cópia que está sendo produzida até hoje. Ótimo. Então, como é que nós sabemos se o texto original que eles correspondem, essas cópias correspondem ao texto original? Fazendo melhor a pergunta. Como é que nós teríamos uma noção de que realmente é o texto original se nós encontramos esse fragmento? Isso é só para vocês pensarem, tá? Pode parecer uma pergunta absurda. O texto bate, pastor? Como é que nós vamos saber se o texto bate com o texto original? Exatamente, dessa maneira, irmão Leônidas. Olha, eu creio que à medida que vai passando, eles vão... Da mão do original não dá mais para pegar. Certo. Mas é possível você... Porque era tudo feito à mão, isso daí tem mais de 1.400 anos. Então, como a Bíblia é muito antiga, foi passando e chegou nos dias de hoje. Não, tudo bem. Agora, a pergunta que eu fiz, irmã Cida, apertando um pouquinho mais, que bom que você respondeu aí em parte, é como que nós podemos pegar um texto que é um fragmento e entender que esse texto corresponde a um texto original. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Essa pergunta é justamente para nós pensarmos. Parte da resposta dela já está no que vocês responderam. Talvez vocês não tenham percebido. Mesmo existe, né, praticamente. Se trata do mesmo assunto. Exatamente. Ó, eu vou dar a resposta para vocês, tá bom? É o seguinte, é porque não existe só esse documento. Você tem inúmeros outros documentos além desse. Aqui na introdução do livro do pastor Paroski, ele fala na casa de milhares de documentos que nós temos, 5.500 manuscritos. Então, você não tem só esse pedacinho aqui. Você tem aproximadamente 5.500 documentos. Então, eu faço uma pergunta para vocês entenderem. Cada documento desse pode ser chamado uma testemunha, certo? Porque ele é uma testemunha do texto original, certo? Ele é uma testemunha. Porque você não... É que nem... Eu vou fazer uma comparação para você entender. Vamos supor que acontece um acidente de trânsito. Você tem como voltar no tempo e ir até o acidente de trânsito para ver ele em todos os detalhes? Tem como fazer isso? Não. Não. Então, como é que a gente sabe como que aconteceu um acidente de trânsito? Como é que a gente sabe? Notícia, né? Pelas evidências, pelo que você conseguiu catalogar, fotografar, Sim, câmera. mas uma peça-chave são as testemunhas. Existem as evidências técnicas, mas existem também as testemunhas. Então, vamos supor que 12 pessoas viram esse acidente. Cada uma das 12 pessoas vai contar esse acidente de uma maneira, mas quando você juntar a informação das 12, vai ter várias informações que vão bater.
uma com a outra. Então, as informações que baterem umas com as outras serão as informações mais próximas da verdade. Então, quando nós vemos aqui o registro de que existem 5.500 documentos, você vai comparar todos esses documentos, você vai ficar comparando um com o outro, comparando os 5.500, e você vai chegar bem próximo do texto original da Bíblia. Entenderam? Pastor, e essas outras partes também estão à disposição ou só esse pedaço? Excelente pergunta. Você fez uma pergunta tão excelente que eu vou aqui no outro quarto buscar um livro para responder a sua pergunta. Espera só um minuto. É coisa de 30 segundos. Tá? Espera um pouquinho. Eu acho que não deu nem 30 segundos. Geralmente eu coloco o livro assim na minha testa para você enxergar melhor, tá? Aqui está escrito tudo como se fosse em latim, mas eu vou explicar para você, só para você ter uma ideia. Esse livro aqui é chamado Novum Testamento Graecum. Na verdade, o nome popular dele é a 28ª edição Nestreala. Esse livro aqui, que eu coloquei aqui na minha testa, para você ver ele bem, não estou conseguindo muito, não. Consegui. Esse livro aqui é o livro mais importante do mundo para você ter a certeza do texto do Novo Testamento. Certo? Nesse livro está a resposta da sua pergunta. Porque nesse livro estão catalogados todos os principais documentos da Bíblia, a biblioteca onde eles estão, a data que eles estão e a classificação desses documentos. Certo? Está tudo aqui nesse livro. Certo? Então, respondendo a sua pergunta. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Mais alguma pergunta relacionada ao P52? Ou a esse método da crítica textual de comparar os documentos e juntá-los? Mais alguma pergunta? Ficou bem claro? Sim. Muito bem. Então, agora eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero diferenciar os tipos de documento. Nós vamos começar pelos papiros, certo? A palavra papiro, ela tem uma proximidade muito grande com uma palavra que nós usamos na língua portuguesa, tanto no significado como no som. Você imagina que palavra é essa? Uma palavra que nós usamos muito na língua portuguesa, que tem muita proximidade com a palavra papiro, tanto no som como no sentido, porque isso aqui é um papiro, isso que você está vendo. Em inglês, eles falam paper. Papel. Exatamente, Marcia. Então, os papiros, eles eram os papéis da época em que o Novo Testamento foi escrito, certo? Os papiros, eles eram os papéis. Eles pegavam um tipo de vegetal específico, eles batiam bastante até eles ficarem grudados um no outro, formavam as folhas de papel e escreviam nelas. Então, como é um material muito frágil, muito disso se despedaçou com o tempo, mas alguns sobreviveram. Num momento específico, nós vamos estudar sobre um documento muito importante chamado uma série de papiros, de documentos, chamado os rolos do Mar Morto, que são rolos no formato de pergaminho. Pergaminho é diferente, tá? O pergaminho, quando você trabalha com pergaminhos, você está trabalhando com tecidos, você está trabalhando com... como é que eu posso explicar isso melhor para você? Deixa eu pegar aqui uma definição melhor para falar para você. Você está trabalhando com um tecido orgânico. O material de escrita usado na época do Antigo Testamento era o pergaminho, né? Melhor e mais durável do que o papiro. Consistia em peles, principalmente de carneiro ou ovelha, submetidas a um banho de cal e depois raspada e polida com pedra pómez. Feito isso, eram lavadas, novamente raspadas e colocadas para secar em molduras de madeira para evitar a formação de pregas ou rugas. Por fim, recebiam uma ou mais demãos
de Alvaiade. O nome deriva da cidade de Pérgamo, onde provavelmente no século II a.C. o processo foi desenvolvido. Mas você também tem os rolos escritos em peles pelos judeus ao longo da história. O Antigo Testamento, você tem vários rolos escritos em pergaminho. O Novo Testamento, você já tem escrito mais em papiros, que são papéis, certo? Nós vamos estudar um pouco mais sobre a fidelidade do texto do Antigo Testamento. Hoje nós começamos pelo Novo Testamento e nós vamos, à medida que for passando o nosso estudo, nós vamos estudar também sobre os textos do Antigo Testamento. Porque o texto mais antigo que nós tínhamos do Antigo Testamento, até aproximadamente aí, nós estamos em 1922, aproximadamente 80 anos atrás, o texto mais antigo que nós tínhamos era de aproximadamente 1000 depois de Cristo. Eu estou falando do Antigo Testamento. Então, um texto tão antigo assim, os críticos da Bíblia, eles riam de nós e diziam assim, mas como é que você pode dizer que um texto desse que é escrito 1000 depois de Cristo, que tem uma lacuna de quase 3.000 anos com um texto original, como é que você pode afirmar para mim que um texto desse é um texto fidedigno? Então, nós ficamos nesse impasse ao longo de muito tempo, até que aconteceu uma coisa na metade do século XX, que esse vai ser um assunto para o nosso próximo estudo, certo? Eu quero mostrar aqui para vocês esse documento aqui também. Esse documento aqui é o P18. Nele está escrito uma parte de Apocalipse, capítulo 1, certo? Está escrito aqui uma parte do capítulo 1. Ó, Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 7, o papiro 18, também conhecido como P18. Você pode ver aí no canto do monitor que ele tem um símbolo específico para papiro, certo? Aqui está ele, com as marcações que eu fiz relacionadas ao estudo do papiro 18, tá? Estou mostrando ele aqui para você. Está aqui algumas marcações. Aqui, essa parte de cima está escrito aqui, graça e paz. Isso aqui é só para que você tenha, conheça um pouco, tire um pouco da sua curiosidade de como funciona. Aqui na parte aqui, eu vou colocar o cursor bem em cima, essa parte aqui é uma parte que falaria dos 7 espíritos, né? Essa parte aqui embaixo é aquela parte, vem com as nuvens, né? Metaton Nephelon. Muito bem. Isso aqui é só para você matar uma curiosidade. Esse outro documento aqui é o Códice Sinaítico. Esse documento é importantíssimo, porque ele é um documento muito completo da Bíblia. Eu coloquei aqui só a parte de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 a 3, ele está todo completo, certo? O interessante que eu quero mostrar para você no texto da Bíblia é que é tudo emendado, viu, irmão? Você está vendo aqui, ó, é tudo emendado. Não é que nem a gente escreve em português, que a gente separa as palavras, separa, por exemplo, separa substantivo, separa artigo, coloca um traço, coloca 2 pontos, é tudo emendado. A palavra Apocalipse aqui, ó, ela está escrita emendada. Essa parte de cima aqui, ó, desculpa que eu coloquei aqui o cursor, Apocalipse de Jesus Cristo. Essa primeira linha aqui está escrito isso. Só que quando eles iam usar o nome Jesus Cristo, ou algum outro nome que eles achavam um nome especial da Bíblia, santo, eles usavam uma coisa chamada nomina sacra. Eles transformavam o nome como o nome Jesus em apenas 2 letras. Se você for ver aqui, Apocalipse Jesus Cristo, Jesus é só 2 letras e Cristo é só 2 letras também. Eles usavam esse método quando eles iam trabalhar com o texto da Bíblia, alguns nomes que eles consideravam nomes especiais. Nomina sacra, o nome desse método usado por eles. Aqui está uma outra parte, que é Apocalipse 1, versos 4 a 7. Certo? Aqui está. A parte da esquerda aqui é o texto original. Certo? A parte da esquerda é o texto original. E a parte
da direita é o texto marcado. Isso aqui foram algumas marcações que eu mesmo fiz quando eu estava dando uma estudada no texto. Aqui você tem várias partes aqui falando do verso 4 ao verso 7 do livro de Apocalipse, capítulo 1. Essa parte aqui é muito interessante porque aqui fala assim, ó, Torhaimat autu, através do seu sangue. Esse tema do sangue no livro de Apocalipse é um tema central, mas isso não é o nosso objetivo. Esse outro documento que é muito importante é o Códice Efraimita. A letra é a letra C. Cada um deles tem um código específico. Você pegou ali o P52, né? Você lembra que nós olhamos ali originalmente o P52? Eu estou voltando aqui para ele para você ver. Ó, P52. O código do P52 é a letra P e o número 52. Ele é conhecido como papiro 52. Você vai encontrar esse código para ele, que é o P e o 52, certo? Agora, o 18 tem esse código. Ele é o papiro 18, mas ele tem esse código, P18. Aí, você vai para aquele outro documento que é muito importante, o Código Sinaítico. O símbolo dele é essa letrinha aqui, que é uma letrinha meio complicada. Na verdade, é a letra A em hebraico, Aleph. Então, o Código Sinaítico, ele é com essa letra. Esse é o código dele, certo? E aí a gente tem esse aqui que é muito interessante, que é o Códice Efraimita. Não dá para enxergar quase nada, sabe por quê? Porque escreveram em cima do texto da Bíblia. Tinha um outro texto escrito em cima e eles tiveram que encontrar o texto bíblico que estava atrás. O texto bíblico é o mais importante, mas aí eles tiveram que, para chegar até o texto bíblico, eles tiveram que passar, porque eles pegaram o documento onde tinha o texto bíblico e escreveram outro texto em cima. Esse também é muito importante. Está aqui algumas partes marcadas dele, a parte Macários, que significa bem-aventurado, né? As 7 igrejas, que está aqui também, 7 igrejas, o nome de João está aqui, Jesus Cristo, mais uma vez escrito daquela maneira comprimida, e através do seu sangue. Essas são apenas algumas curiosidades para você ter uma ideia de como é que o texto é escrito e como ele chega até nós. No nosso próximo estudo, nós vamos fazer mais algumas perguntas, nós vamos fazer mais algumas perguntas e mais alguns estudos sobre como a Bíblia é traduzida. Esse é apenas o nosso primeiro estudo, um estudo introdutório. Alguma pergunta da parte dos nossos amigos? Alguma pergunta relacionada a esse estudo que nós estamos fazendo? Quando ninguém pergunta, é porque entenderam tudo ou é porque não entenderam nada. Certo? Não é fácil, é muita informação, não é a nossa linguagem, né? É verdade. Mas, assim, o mais importante de tudo que nós estudamos aqui é que a Bíblia tem vários documentos que dão segurança para nós sabermos que o texto que nós temos hoje é um texto seguro e está bem próximo do texto original. O mais importante de tudo que nós estudamos aqui é isso, certo? Esses estudos que nós estamos vendo, você já até falou onde encontra, eles são todos desenvolvidos por esses estudos arqueológicos, não é isso? Exatamente. Boa pergunta você fez. Você fez uma pergunta excelente. Porque tudo começa com a descoberta arqueológica do documento. Esse documento é encontrado na terra. Alguns são encontrados em alguns lugares do Egito, outros são encontrados na Europa, outros foram encontrados na ex-União Soviética. E esses documentos vão sendo encontrados em vários lugares e depois junta-se todos esses documentos, faz-se um documento único e esse documento vai me dar uma ideia do texto original. Certo? E foi nesse sentido que aquela pessoa do ônibus quis falar, que a Bíblia aceita tudo, que o papel aceita tudo. Na verdade, aquela pessoa do ônibus falou numa coisa que a gente chama o atrevimento da ignorância. Você já ouviu falar disso? Já. A minha discipuladora falava assim, irmão Frauvel, a ignorância é atrevida, irmão Frauvel. Ela falava assim, né? O pastor? Porque ele não sabia
aquela pessoa que falou aquilo não sabia que existe um estudo sério da Bíblia que trabalha com os documentos para que nós tenhamos uma noção do texto original. Ele pensava que a Bíblia era traduzida de qualquer jeito e feita de qualquer jeito. Se ele soubesse que existe um documento como o P52, que foi escrito aproximadamente 100 depois de Cristo, que esse documento traz um testemunho do capítulo 18 de João, e não só ele, mas milhares de outros, ele não teria falado isso. Pode perguntar, irmã Rosalina. Sabe também que pode ter acontecido? Existem algumas Bíblias que são acrescentados alguns livros. Quando eu era da Igreja Católica, tinha 8 ou 9 livros que não é bíblico. Sim. Se não me falha a memória, pode ser que eu esteja falando uma informação errada e depois alguém pode me corrigir. Eu acredito que essa mudança foi feita num movimento de contra-reforma pela Igreja Romana. Então, ela, nesse movimento de contra-reforma, depois do século XV, ela acrescentou esses livros a mais. E esses livros, eles não têm valor canônico na tradição da igreja. Eles não têm valor canônico. Eles foram acrescentados a mais, mas eles não têm valor canônico. Os livros que têm valor canônico são esses que estão na nossa tradução Almeida Revista e Atualizada e em outras traduções. Então, isso aí foi um movimento histórico bem tardio, mas isso não muda a seriedade dos outros textos originais. Existe uma série de características nesses livros que foram acrescentados pela Igreja Romana no século XV que fazem nós acreditarmos que esses livros não são livros canônicos, não são livros originais e não são livros confiáveis. Por exemplo, tem uma parte lá nesses livros, que a pessoa ensina, tipo como se fosse, se não me falha a memória, você vai tipo queimar vísceras para expulsar demônios, coisas assim. Então, esse tipo de texto, ele não tem um valor canônico, ele pode ter um valor histórico, como, por exemplo, o livro dos Macabeus, que está incluído nessa tradução católica. Certo? Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta relacionada a esse assunto? Eu quero. Todo esse texto que você passou para nós agora, ele está escrito em hebraico? Não. Excelente pergunta você fez. Essa parte que eu apresentei para vocês hoje, ela está escrita em grego. Grego. Depois nós vamos fazer um estudo sobre os textos do Antigo Testamento, e esses textos estão escritos em hebraico e aramaico. O aramaico, ele é primo do hebraico. É como se fosse o português e o espanhol. Nós temos o português e o espanhol, são muito próximos. O hebraico e o aramaico são muito próximos. E o idioma que Cristo falava era aramaico, não era hebraico. Cristo falava aramaico. Porque depois que teve a diáspora dos judeus, que os judeus foram para ali, para aquela região da Babilônia, depois voltaram, eles já trabalhavam com essa linguagem aramaica. É por isso que lá no capítulo 2 de Daniel, se você pegar ali os textos próximos aos originais, quando chega a hora que, no capítulo 2 de Daniel, tem aquela visão do sonho, quando os servos de Nabucodonosor vão começar a conversar com ele, o capítulo 1 todo é escrito em hebraico. Quando chega no capítulo 2, muda para o aramaico, porque era a linguagem que era falada naquela região ali. Do capítulo 2 até o capítulo 7 do livro de Daniel, é quase tudo escrito em aramaico, que é um primo do hebraico, assim como o português é primo do espanhol. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, irmã Cida. Amém. Certo? Mais alguém tem alguma pergunta relacionada a esse tema? Então, não tendo mais perguntas, nós vamos para o sorteio. Agora é aquela hora do sorriso. Algumas pessoas perguntaram para mim, pastor, se eu respondi mais ou menos certo, eu também estou concorrendo? Também está concorrendo. O importante é que você tentou, certo? O importante é que você tentou. E eu vi que todas as pessoas que responderam aqui, apesar de nem todas as respostas estarem corretas, eu vi que houve um esforço para tentar fazer
da maneira mais correta possível. Irmã Rosalina, você não mandou para mim, tá? Mandei, não estava entrando, pastor. Tava ruim a internet. Que pena. Tava ruim. Agora só da próxima vez, tá? Eu vou apresentar o assunto com uns 10 dias de antecedência e dá tempo para, dessa vez, você concorrer. Hoje, muita gente respondeu, viu? Inclusive, tem algumas pessoas que não conseguiram acesso à internet, mas eles vão concorrer também, tá? Nós temos que ser justos com todos. Todos os que responderam vão concorrer, ó. Está aqui na minha mão, eu vou jogar aqui. Hoje, quem escolheu aqui, quem escreveu, na verdade, desculpe, quem escreveu os nomes nossa, coisa maravilhosa, você tem que ver, organizou tudo bonitinho, foi a minha querida, a mulher mais bonita do mundo, que vocês já conhecem ela, né? A Raimunda, ela fez uma coisa bem bonita aqui, eu vou misturar esses nomes, e aí agora nós vamos saber quem que vai ganhar. Lembra? Eu fiz bastante propaganda dela, ó. Bonitona. Eu amei. Eu vou misturar aqui. E aí nós vamos descobrir quem que vai ganhar essa Bíblia maravilhosa. Eu vou até fechar. Eu não sei nem qual é os nomes que estão aqui, ó. Eu tenho um monte de papel aqui, ó, com os nomes que a minha esposa colocou para mim. Eu não vi nada, mas eu vou até fechar os olhos, só para você não dizer, ele escolheu aquele papel que ele achou mais bonitinho. Tá? Tá grudado, mas dá para ler. Desgrudei. É uma pena, eu acho que você não vai conseguir ler o que está aqui na minha testa. Eliana. A Eliana ganhou. A Eliana ganhou. Tá? Ai, que legal! Está na minha testa. Glória a Deus, amém. Eliana, depois nós vamos dar um jeito de colocar essa Bíblia lindíssima aqui na sua mão. Tá? Obrigado. Deus abençoe. É importante. Muito bem. Que esses P aqui tá P de progresso, né? P18, P52, tem vários P's. Tem o P52, tem o P66, que é um documento impressionante, e cada um deles tem uma história, e cada um deles tem um pedaço da Bíblia. Você vai montando as peças todas como se fossem várias testemunhas, e aí você chega à verdade. É maravilhoso. É impressionante. Certo? Tudo bem, meus amigos? Agora nós já temos a resposta, né, pastor? Oi? Quem falar que o papel aceita tudo, pergunta se ele conhece o P52. Exatamente. Agora você entendeu. Exatamente. Tem que ser dessa forma, né? Pelo menos ele vai saber que não está falando com uma pessoa totalmente leiga. Exatamente. E os adventistas, eles são conhecidos como o povo da Bíblia. Então, você precisa saber disso. Porque, senão, essas pessoas, através do atrevimento, elas lançam uma mancha sobre uma coisa que elas nem conhecem. E você não vai fazer isso para se orgulhar, nem para humilhar os outros. É simplesmente para mostrar que a sua fé ela tem uma base sólida. Obrigada. Vamos orar? Vamos. Senhor, obrigado pelo privilégio de estudar a tua palavra com os nossos amigos. Não só estudar a tua palavra, mas o fundamento técnico da tua palavra, para ajudar os nossos queridos líderes a responder da sua fé de maneira apropriada. Nós agradecemos por esses documentos que os anjos de Deus milagrosamente protegeram ao longo dos séculos. Nós queremos te pedir humildemente que nós sejamos fiéis ao nosso relacionamento contigo, através do amor de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.